Bom dia, muito bom estarmos reunidos hoje pela manhã para adorar ao Senhor. É um privilégio que o Senhor tem nos dado e é uma bênção, certamente, podermos adorá-lo. Um aviso importante: a partir de setembro, se nada mudar na legislação, nós teremos a escola dominical normal. Então, os professores, dos adultos, adolescentes, crianças, os professores do infantil já estão sendo contactados, e no primeiro domingo de setembro nós queremos retomar as atividades da escola dominical, ou seja, de 9 às 10, às 9h50, às 9h50 nós teremos aula da escola dominical nas respectivas salas, e de 10 às 11 o culto, como estamos praticando aqui de adoração ao Senhor, certo? Então já se preparem, é só no primeiro domingo de setembro. Óbvio que se houver uma mudança na legislação, aí nós acabamos retrocedendo. Mas não havendo, tudo na normalidade como está hoje, voltaremos aos nossos estudos na escola bíblica dominical. E que bela canção, não é verdade? O pastor Jaime cantou e fala exatamente sobre o texto que nós vamos observar hoje em Lucas capítulo 20. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 20. Lembre-se que nós estamos observando a última semana do Senhor Jesus antes da crucificação, a semana da crucificação e logo em seguida da ressurreição do Senhor, uma semana muito difícil, uma semana cheia de perseguições. O Senhor Jesus Cristo, ele entrou em Jerusalém, foi recebido, aclamado como o Messias prometido, mas boa parte daquela multidão não cria verdadeiramente no Senhor Jesus. Ele então foi lá no templo, purificou o templo, os sacerdotes não gostaram, o sumo sacerdote não gostou, porque prejudicou o seu comércio, um bom recurso financeiro que ele ganhava ali. Então eles começaram a perseguir e questionar a autoridade do Senhor Jesus. Como nós temos visto, isso não aconteceu somente nesta semana, mas isso aconteceu, já vinha acontecendo, desde praticamente o meio do ministério do Senhor Jesus Cristo, onde Jesus proclamava o evangelho do reino, fazia sinais e milagres, e as autoridades não se sentiam bem com isso. Por quê? Porque afetava, atingia os seus pecados, revelava os pecados dessas autoridades. E dessas autoridades nós destacamos o sumo sacerdote, os fariseus, escribas, saduceus, e agora, nesse relato que vamos observar aqui sobre a questão do tributo, os herodianos também acabam entrando aqui na história. A Judéia, principalmente Jerusalém, era dividida nesses partidos político-religiosos. Haviam também os zelotes e outros que estavam disputando por poder. Havia uma efervescência política muito grande ali. E o Senhor Jesus Cristo chegou exatamente nesse momento muito delicado da nação de Israel, onde Israel, na província da Judéia, estava sob o domínio do Império Romano. Esse cenário político é muito importante para compreender o que Jesus vai viver agora. E como Jesus, ele transformou uma questão política na pregação do Evangelho. Isso é fantástico. Eu oro a Deus para que eu tenha essa capacidade, porque ele foi pego de repente, num momento inusitado, fizeram uma questão e o Senhor Jesus, que é Deus, na sua sabedoria, respondeu de modo preciso, sem causar polêmica. A turma gosta da polêmica hoje, Muitos evangélicos aí, youtubers, gostam da polêmica e nessa polêmica crescer. E muitas vezes em questões políticas. Nós temos também no nosso país um debate político intenso. Não estou dizendo que é errado esse debate político, mas estou dizendo que existem coisas mais importantes, mais excelentes, que nós devemos ocupar a nossa atenção. Hoje vamos ler Lucas 20, do 19 ao 26, e vamos meditar sobre dar a Deus o maior de todos os impostos que nós podemos dar. Vamos dar a Deus o maior de todos os impostos que nós podemos dar. Não é o maior imposto que Deus merece, mas é o maior imposto que nós podemos dar. Olha, Lucas 20, verso 19. Naquela mesma hora, os escribas e principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo.
Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-la à jurisdição e autoridade do governador. Então o consultaram dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Dai a Deus o maior de todos os impostos. E essa mensagem está implícita aqui, quando o Senhor Jesus falou: dai a Deus o que é de Deus. Vamos ver ensinos, pelo menos 3 momentos aqui nessa história, para compreender esse tão caro imposto que nós devemos pagar a Deus. Primeiro ensino é a estratégia para pegar Jesus. Eles não tinham como pegar Jesus, era o desejo dessas autoridades, mas eles temiam o povo. Então a estratégia para pegar Jesus agora foi: vamos colocar Jesus contra César. Vamos fazer com que Jesus solte alguma declaração contra César ou a favor de César, qualquer uma servia, né? Porque se fosse a favor de César, o povo judeu ia contra Jesus, as autoridades poderiam prendê-lo e matá-lo. E se ele fosse contra César, os romanos iriam prendê-lo e matá-lo. Então era uma questão muito complicada. E aqui nesse instante, nesse momento. Mas essa foi a estratégia que as autoridades judaicas utilizaram. No verso 19 que acabamos de ler, esse relato aqui aconteceu exatamente após a parábola dos lavradores maus que nós estudamos domingo passado. Olha o início do verso 19. Naquela mesma hora, foi naquele momento, naquele instante. Então a parábola dos lavradores maus é a parábola daqueles lavradores que arrendaram a terra do Senhor e que mataram os 3 servos que foram enviados e o filho do dono da terra. Esses lavradores maus, Jesus contou a parábola referindo-se aos sacerdotes, aos fariseus, aos escribas, às autoridades religiosas da Judeia de Israel, que deveriam ensinar o evangelho da maneira correta e não estavam ensinando. Eram os lavradores maus. E dessa vez eles entenderam, como diz no verso 19, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola, que acabamos de observar, a parábola dos lavradores maus. Então esse episódio aconteceu entre terça e quarta-feira daquela semana. Jesus tinha acabado de entrar em Jerusalém ali no domingo, isso aconteceu entre terça e quarta-feira. Segunda-feira, muito provavelmente, o Senhor Jesus teve o episódio da purificação do templo, e agora esses episódios do questionar a autoridade de Jesus, da parábola dos lavradores maus e o momento do tributo, de pagar o tributo a César. Os inimigos de Jesus nessa semana da crucificação, eles intensificaram o seu ódio e o desejo de prender Jesus e de matar Jesus. A única coisa que impedia era o povo. O povo tinha uma boa parcela do povo ali que estava admirada com os ensinos do Senhor Jesus, se honestamente ou não, alguns honestamente, outros não. Outros esperavam só o favor e o milagre de Jesus. O fato é que as autoridades estavam muito incomodadas, até porque Jesus controlava o povo, controlava o templo, muito poder nas mãos do Senhor Jesus Cristo ali. O sumo sacerdote não gostou, os anciãos do Sinédrio não gostaram, porque Jesus, como João Batista, ele era um tipo de profeta aos olhos dessas autoridades, um tipo de profeta independente. Ele não tinha compromisso, ele não tinha nenhum acordo com essas autoridades religiosas. Ao contrário, Jesus falava contra estas autoridades religiosas publicamente, então causava um clima de animosidade. Obviamente que Jesus falava contra essas autoridades não para tomar o poder delas, não, mas para pregar o genuíno evangelho do reino.
Isso é importante, né? Jesus não estava lutando por poder, Jesus estava lutando pela verdade, a verdade do Evangelho. Nós não lutamos por poder, à semelhança de Jesus, nós lutamos pela verdade do Evangelho. E mais uma vez aqui o Senhor vai responder de uma maneira excelente. Por quê? Porque Jesus não podia ser preso na terça ou quarta-feira. Tinha um momento certo de Jesus ser preso, julgado e levado à cruz. Tudo foi extremamente calculado pelo Pai e pelo Filho nesse momento da última semana do Senhor Jesus aqui na terra. Esse episódio que nós estamos observando hoje, do tributo, pagar o tributo a César, ele aparece nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que é o que nós estamos observando. E olha como cada um deles coloca a intenção dessas autoridades judaicas. Lá em Mateus capítulo 22, verso 15, nós lemos assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos. Os herodianos aqui entraram na história. Lucas não fala dos herodianos, mas Mateus fala. Os herodianos eram um partido político-religioso a favor da casa de Herodes, que era uma casa que queria tomar a primazia de ser rei, governante da Judeia. E então disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Veja que essa bajulação foi só para tentar enganar Jesus, mas o Senhor percebeu que a intenção delas não era dessas autoridades, na verdade, desses emissários pagos pelas autoridades, a intenção deles não era honesta, não era tirar uma dúvida, eles não queriam tirar uma dúvida. Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil, em que se Jesus respondesse sim ou não, não importa, sim ou não ao imposto de César, Jesus teria consequências terríveis naquele momento. Ou seria maltratado pelos judeus, ou seria maltratado pelos romanos, independente da sua resposta. Veja que situação difícil. E então, olhe lá Marcos capítulo 12, verso 13. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Ou seja, a intenção ali foi realmente pegar Jesus em alguma palavra para condená-lo e matá-lo. Fariseus e herodianos não eram amigos, como também os saduceus e os fariseus não eram amigos. Eram partidos que brigavam entre si pelo poder da Judeia, mas nesse momento eles estavam se unindo para derrubar Jesus. E a estratégia aqui, a estratégia para pegar Jesus foi a mentira. Eles pegaram aqui falsos justos para poder colocar Jesus numa situação complicada. Olha Lucas capítulo 20, verso 20. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador, no caso, Pôncio Pilatos. Perceba então que eram falsos justos, falsos crentes, falsos seguidores, discípulos, que, a pretexto de tirar uma dúvida, eles não queriam tirar uma dúvida, eles não queriam aprender com Jesus, eles queriam pegar Jesus numa cilada. E acontece conosco muitas vezes, não é verdade? Alguém nos faz uma pergunta, não porque quer aprender o Evangelho, mas porque quer pegar você numa cilada, numa enrascada, para lhe ver numa situação complicada. E nós temos que ter sabedoria da parte de Deus para responder adequadamente. Parte, então, da estratégia era fazer Jesus acreditar que eles, os questionadores que lançaram a pergunta, né, sobre o tributo a César, eram honestos, eram sinceros, para que Jesus acreditasse nisso e respondesse honestamente. E a resposta óbvia seria: o imposto a César não deve ser pago. Essa era a resposta, clara e objetiva. É lícito pagar imposto a César? A resposta era não. Não se pode. Por quê? Porque o povo judeu foi oprimido pelo Império Romano. O Império Romano está sugando as riquezas dos judeus, não só dos judeus, mas de todos os povos da antiguidade, que eles dominavam. O Império Romano, em algumas nações, batalhou e guerreou,
mas em outras nações entrou pacificamente, porque Roma não queria esmagar os povos. Roma queria 3 coisas: imposto, dinheiro, jovens para serem soldados nas legiões romanas e obediência à lei romana. 3 coisas. Se aquela nação fizesse essas 3 coisas, Roma não matava ninguém. Roma simplesmente agregaria mais uma província ao seu império e ia crescendo mais e mais. Era isso que eles queriam. Então, o Senhor Jesus Cristo, um judeu normal, diria: não é lícito pagar imposto a César. Mas naquele momento, se Jesus dissesse isso, ele seria, naquele momento, preso pelos romanos com a acusação de rebeldia, insubordinação. Ele foi contra César. E aí tiraria aquela ideia de que Jesus, ele não houve razão para condenar o Senhor Jesus Cristo, né? Ele era um justo e foi um justo condenado sem motivo. Teriam arranjado um motivo. Então Jesus ele tinha que responder da maneira extremamente acertada, que foi como o Senhor respondeu aqui. Então a pergunta foi: é lícito pagar tributo a César ou não? Para o judeu, não. Para um romano, sim. Complicado, né? Um romano diria: claro que é lícito. César é o rei dos reis. César, nesse período, o imperador romano, ele era divinizado, havia o culto ao imperador, né? Naquela época, onde a estátua do imperador ela era adorada e venerada ali naquele momento. Então, a pergunta não foi para tirar uma dúvida, como nós já colocamos, mas foi realizada, foi feita, proferida a Jesus, para colocá-lo numa enrascada, para que Jesus fosse preso e punido naquele exato momento. Então, poucos dias atrás, Jesus foi pego também numa situação parecida, quando questionaram a autoridade de Jesus. Logo em Lucas, capítulo 20, verso 2, nós lemos assim: e o arguiram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Então, se Jesus dissesse aqui, como nós já vimos, não, eu tenho autoridade de Deus, iam dizer que Jesus estava blasfemando. Se dissesse que era autoridade dos homens, então o povo não mais seguiria Jesus. Ou seja, qualquer uma das duas perguntas colocaria a autoridade de Jesus em questão, a autoridade de Messias, de Filho de Deus, de proclamar o evangelho do reino. A vida não é simples, a vida não é fácil, não é fácil responder certas questões que são colocadas a nós. E, mais uma vez, não significa que nós temos que responder essas questões com um sim ou com um não. A pergunta que foi dada a Jesus era para ser respondida com um sim ou com um não. É lícito pagar tributo a César ou não? A pergunta foi muito simples e direta. Jesus poderia ter respondido sim ou poderia ter respondido não. Jesus não respondeu nenhum dos dois. Ele deu uma outra resposta. Irmãos, isso é muito importante nós compreendermos. Mesmo que uma pergunta nos seja colocada para responder o sim ou o não, nós devemos responder sempre o que é adequado à vontade de Deus, sempre pensando na vontade do Senhor. Isso foi sabedoria da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo aqui. Nós vamos perceber que a resposta de Jesus não só norteou esse diálogo político, como também apontou o pecado das autoridades de Israel naquele momento. A estratégia, então, aqui para pegar Jesus foi colocá-lo contra César. Muitas vezes, a estratégia para nos derrubar como crentes em Jesus e afetar o nosso testemunho é nos colocar contra as instituições humanas, como, por exemplo, o debate político de esquerda ou de direita. Né? Está muito forte no nosso país. Então, o crente deve ser de esquerda, o crente deve ser de direita. É possível que, neste debate, nós acabemos esquecendo o nosso foco, a missão prioritária do crente no Senhor Jesus Cristo. E, ao defendermos um lado, nós acabamos jogando o evangelho para o outro lado. Por quê? Porque acaba polarizando, acaba dividindo. E Jesus, ele podia ter dividido as coisas aqui, polarizado o que já estava polarizado, judeus contra romanos, romanos contra judeus. Os romanos davam liberdade para a Judeia, uma certa liberdade, porque os judeus eram muito aguerridos naquele período, então eles davam uma certa liberdade vigiada.
Então veja que era um cenário difícil, mas o Senhor Jesus Cristo, ele não se aproveitou das questões políticas, ele não entrou nesse debate político diretamente sobre César e o poder de César, que era errado aos olhos do povo judeu. Jesus não foi atrás dessa história, embora essa foi a estratégia para pegar Jesus. O Senhor, ele foi sábio, mas inteligente, e a sua resposta muito mais sublime. Então, esta é a primeira lição. A estratégia para pegar Jesus foi colocá-lo contra César. Tenhamos sabedoria para também não polarizarmos as coisas e não respondermos irrefletidamente certas questões que vêm a nós, porque essa resposta pode afastar pessoas do Evangelho. Segundo ensino, a resposta de Jesus a essa pergunta, ela foi baseada no que é mais importante. As nossas respostas a questões complexas da política, da economia ou de outras áreas da vida, elas têm que ser baseadas no valor mais importante. O que é mais importante? A proclamação do Evangelho, a glória de Deus, obviamente, em primeiro lugar, a adoração ao Senhor. O servir a Deus é mais importante do que qualquer debate, do que qualquer discussão, contenda ou posicionamento. Eu não estou dizendo que o crente ele deve ser sem posicionamento nas questões políticas, sociais e econômicas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo como você se coloca, como você fala, como você responde às questões que chegam até você, porque vão chegar questões até você. Como você se expressa. Jesus era um líder, Jesus era conhecido pelo povo como um grande profeta. Obviamente nós sabemos que Jesus era mais do que um profeta, o Salvador, o Messias prometido, o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele não entrou no debate político, como muitos pastores fazem hoje, né? Jesus não entrou demonizando César e escolhendo o povo judeu. Ele, como judeu, poderia muito bem ter feito isso, não estaria errado, não teria pecado, mas não foi o caminho que Jesus escolheu. Jesus não escolheu a polêmica, Jesus escolheu a edificação. Irmãos, vídeos de edificação, nem todo mundo gosta. A turma gosta de vídeo de polêmica. Bota polêmica do evangelho com a política, com o presidente, ou com questões polêmicas da sociedade, o vídeo vai lá para cima, né, nas redes sociais. Mas fala de edificação. Aí o vídeo não é muito visto. Eu me lembro que nos retiros de jovens, lá do acampamento Batista Peniel, lá em Iguatu, que ainda existe, e tem muitos jovens tem um retiro anual lá, 2 vezes por ano. Quando o tema é polêmico, chove de jovem, porque é polêmica. Agora, quando o tema é missões, aí o retiro é fraco, porque a turma não gosta de missões, não gosta de edificação, não gosta de pregar o evangelho, não gosta do que é mais importante, da adoração a Deus. Mas quando o tema é polêmico, questões políticas, outras coisas mais, aí chove de jovem. Eu não estou dizendo que é errado nós conhecermos sobre política e aplicarmos as verdades de Deus nessas questões, mas temos que ter sabedoria para não cometer o erro de polemizar as coisas e perder o foco do que é mais importante. A resposta de Jesus aqui é baseada no que é mais importante. Lucas capítulo 20, verso 23, diz assim: mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu. Veja, Jesus percebeu o ardil deles. Em outros evangelhos, esse ardil é chamado de hipocrisia, a maldade deles, tentando condenar Jesus por uma fala que ele poderia proferir aqui. E então, no verso 24, mostrai-me um denário, de quem é a efígie e a inscrição? E prontamente disseram, de César. Então lhes recomendou Jesus. Um denário aqui seria do tamanho de uma moeda de 10 centavos. E, obviamente, o rosto do César, do imperador romano, estava naquele denário. Aqui, Jesus ele usa uma analogia muito importante. Ele faz uma comparação entre a imagem da moeda e o poder que está por trás daquele valor monetário, daquela moeda. Quem valida a moeda, quem validava aquela moeda era o imperador.
e a imagem do imperador estava naquela moeda. Então Jesus fez essa analogia para explicar, responder a pergunta. Uma pergunta que poderia ser respondida com sim ou com não. É lícito pagar imposto a César? Sim ou não. Essa era a resposta. Jesus foi por outro caminho. Jesus foi através de uma analogia. E ele pediu a moeda, e de uma maneira dramática porque Jesus fez uma encenação para o ensino ficar marcado na mente das pessoas. Isso é muito interessante, quando você usa recursos audiovisuais para marcar o ensino, e naquele momento perceber isso, usar essa moeda foi uma inteligência fora do comum, porque é difícil fazer isso de última hora. Jesus fez de última hora, pegou a moeda e perguntou: de quem é esta efígie, esta imagem que está na moeda? E rapidamente eles responderam: é de César. Não tem como não responder, né? É de César. E então Jesus recomendou: dai, pois, a César o que é de César. Respondendo isso, Jesus estava dizendo: é lícito pagar imposto a César. Jesus estava dizendo isso. Dai a César o que é de César. O dinheiro não tem a imagem dele? Então dê para ele. É dele. Devolva para ele. Use o dinheiro e pague o imposto. Jesus estava dizendo isso. Se o Senhor Jesus tivesse parado por aí, ele teria um problema grave com os judeus. Só que Jesus não parou por aí. Ele continuou. E a continuação da resposta não foi perguntada. Os judeus não perguntaram isso, esses emissários, fariseus e herodianos não perguntaram, mas Jesus falou: dai a Deus o que é de Deus. A César você dá para César, e o que é de Deus você dá para Deus. E o que é que isso significa? Assim como a imagem na moeda representava o poder por trás da moeda, que era o imperador romano César, a imagem de Deus representa Deus. Quem é a imagem de Deus na terra? Quem é? É o homem, é o ser humano. O ser humano é a imagem de Deus na terra, não é verdade? Então, o dinheiro não é o mais importante. A questão do imposto romano, dê um imposto para Roma, pague. É injusto? É. Eles estão oprimindo o povo judeu? Estão. Mas isso não é importante. O que é importante? É você dar o imposto de Deus. Dê a Deus o imposto devido a Deus. E qual é o imposto devido a Deus? É você. É a sua vida. É isso que Jesus estava dizendo. Dai a Deus o que é de Deus. Qual é a imagem de Deus na terra? Aí a analogia. Você não tem a moeda? Você não tem a imagem de César na moeda? Você ia dar a moeda para quem era o possuidor dela. A quem a imagem dela apontava? Para César. A imagem de Deus na terra somos nós. Num sentido aqui, nós somos essas moedas de Deus. E nós devemos dar a nós mesmos para Deus. Esse é o maior valor. Esse é um imposto que nós devemos pagar a Deus. Não se preocupe em batalhar pelos impostos injustos. É o que Jesus está dizendo. Não se preocupe com estas questões políticas entre romanos e judeus ou com as questões sociais. Nós, brasileiros, pagamos um imposto altíssimo. Isso é ruim? É. Mas essa não é a nossa causa. Tem pessoas que vão militar, batalhar para reduzir esse imposto. Amém. Que reduza. Mas não é a minha luta. Não é a nossa causa. Tem algo mais importante, um imposto mais importante, que esse nós devemos batalhar. Nós devemos entregar a nossa vida a Deus. Isso é o que significa: dê a Deus o que é de Deus. Você é de Deus. O ímpio, o perdido, o incrédulo, que não quer Jesus, é de Deus também. Ele não quer ser, mas ele é. O corpo dele é, tudo dele é. E no devido tempo, por causa da rebeldia dele, se ele não crê em Jesus, vai ser condenado ao inferno. Por quê? Porque não quis de boa vontade se submeter ao Senhor. Mas nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, pela graça e favor de Deus, nós devemos pagar esse imposto. E que imposto é esse? É dar a nós mesmos a Deus. Sumo sacerdote não se entregava a Deus. O sumo sacerdote queria o poder, queria o dinheiro. Os fariseus que ensinavam o Antigo Testamento
Eles não se entregavam a Deus. A vida deles não era dedicada ao Senhor. Eles queriam poder, reconhecimento do povo, era o que eles queriam. Eles queriam ser reconhecidos como homens piedosos e ter dinheiro daquele povo. Era o que eles queriam. Da mesma forma os herodianos, da mesma forma os escribas, as pessoas responsáveis por ensinar a palavra de Deus naquela época estavam vivendo longe do Senhor. Hoje não é diferente. Muitas igrejas que se dizem evangélicas, que se dizem comprometidas com a Bíblia, não ensinam a Bíblia, não ensinam a vontade de Deus. E muitas delas abarrotadas de pessoas, porque as pessoas muitas vezes não querem conhecer Deus, elas querem a prosperidade, elas querem resolver os problemas da sua vida. E não é assim que funciona na palavra de Deus. A Escritura nos ensina que nós vivemos para dar glórias a Deus, não para receber de Deus somente. Deus dá a bênção, sim, porque isso é maravilhoso, mas a nossa função é glorificar o nome do Senhor, com fidelidade, obediência, pregação do Evangelho, fazendo discípulos, adorando a Deus, amando o irmão, amando o inimigo e tantas outras coisas que o Senhor requer de nós. É servir, é nos doar para Deus. Quando você entrega verdadeiramente a sua vida a Deus, você está pagando o imposto devido a Deus. Aquilo que é mais importante para você é a sua vida. Caiu no jargão evangélico, ficou meio sem sentido quando o pregador pergunta: quem quer entregar a vida a Jesus? Aí a pessoa levanta a mão. Ela nem sabe o que ela está fazendo muitas vezes. Entregar a vida a Jesus é você entregar todo o seu ser, seus pensamentos, suas ações, sua agenda, tudo o que você é e faz, você está entregando para Jesus. Ou seja, eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que Jesus manda, escravo do Senhor Jesus Cristo. Agora nós somos. Esse é o crente que entende o evangelho do reino. E ser escravo de Jesus não é ruim, pelo contrário, é muito bom. Jesus respondeu a pergunta, mas para não ser mal interpretado, como se estivesse a favor do Império Romano, e para edificar seus ouvintes, o Senhor responde algo inusitado, algo que ninguém esperava: dê a Deus o que é de Deus. Talvez alguns perguntaram: como assim? Mas veja que não há explicação aqui. Quem estava presente deve ter captado esta mensagem. Tanto, ao verso 26, não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Eles entenderam a resposta. Nós temos que dar nossa vida a Deus, não estamos dando. É isso, não estamos dando a nossa vida ao Senhor. É esse o imposto que nós devemos pagar ao Senhor. Observe lá em Lucas 20, 23, só repetindo aqui: mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu. Em Mateus 22, 18 fala de malícia, e Marcos 12, 15 fala de hipocrisia. Eram maliciosos, hipócritas, tentando destruir o Senhor Jesus Cristo ali. Mas o Senhor respondeu da maneira precisa. E ele não foi condenado nem pelos judeus, nem foi condenado pelos romanos, embora ele disse: está sendo cobrado um imposto? Pague. É um imposto do mundo, é um imposto de dominação, é errado? É, mas pague. Isso não é o mais importante. Qual é o mais importante? O seu imposto para Deus. Você está pagando o seu imposto para Deus? Não estamos falando de dinheiro. Se fosse outra igreja aqui, já ia para as finanças, né? Aí já pegava a pontezinha e desvirtuaria a mensagem. Mas Jesus não está falando de pagar imposto para Deus dinheiro. Nesse texto, Jesus está falando de pagar imposto para Deus o quê? É a sua vida, é toda a sua vida. É isso que você tem que dar para Deus e oferecer a Deus todo dia. A resposta de Jesus foi perfeita, foi decisiva, foi precisa. Jesus transformou uma armadilha, uma cilada, um debate político que não ia levar a nada, não ia levar a nada. Ele transformou no momento de edificação. Isso é incrível, né? É vibrante quando você vê Jesus fazendo isso. Isso nos ensina, irmãos, qual é o valor mais importante da nossa vida. Eu sei que tem muitos debates, muitas questões, muitas situações, e nós acabamos vendo, estudando e nos envolvendo em tudo isso. Não é necessariamente um pecado em si,
a não ser que isso esteja tomando conta da sua vida, a não ser que esses debates estejam tirando você de dar a Deus o que é mais importante, a não ser que você tenha escolhido um lado e, ao escolher esse lado, as pessoas não querem mais ouvir o evangelho da sua boca, porque você já se posicionou por um lado, ou você não consegue edificar outras pessoas, porque isso te afastou daquele irmão. Então, o que é mais importante? É um posicionamento político nosso, da política do mundo secular, ou é podermos pregar o evangelho com liberdade, transitando por todas as áreas, proclamando o evangelho do reino, fazendo discípulos e demonstrando amor para as pessoas? A resposta de Jesus é baseada no que é mais importante. Mais importante é o Senhor, é o imposto que pagamos a Deus, é o reino de Deus. Nos debates que tivermos, isso é o mais importante. E, por fim, um terceiro princípio que nós obtemos dessa história é a compreensão política de Jesus sobre Israel e sobre o Império Romano. Então, o Senhor Jesus, alguns dizem, que Jesus foi um revolucionário. Olha, na área sociopolítica e econômica, Jesus não foi revolucionário. Agora, se Jesus foi revolucionário, foi pregando a palavra de Deus contra os hipócritas. Aí Jesus foi revolucionário. Como Martinho Lutero, em muitos aspectos, foi revolucionário, pregando uma mensagem contra a igreja romana. Foi revolucionário. Então, nesse sentido, sim, pregando o evangelho correto. Jesus não pregou muita novidade. Jesus pregou o que era pregado no Antigo Testamento. A novidade foi ele mesmo cumprindo as promessas do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento. Então, terceiro ensina a compreensão política de Jesus sobre Israel no Império Romano. Qual foi a compreensão política? Jesus não se envolveu. Jesus não batalhou contra os romanos. Jesus não defendeu os judeus. Jesus não se envolveu. Por quê? Algo maior. A proclamação do reino de Deus. Penso eu que os crentes hoje deviam tomar a mesma postura de Jesus. Não vamos nos envolver. Obviamente, democracia, você vai ter que votar, você vai escolher um candidato, você pode conversar com o irmão sobre esse candidato, não tem problema. Mas nos momentos decisivos de debate, sugiro, à luz do exemplo do Senhor Jesus Cristo, não se envolva para que você possa continuar pregando o evangelho. Porque no momento que você toma um lado e milita, defende esse lado ferrenhamente, o outro lado não quer te ouvir. E aí você perdeu oportunidades de adorar a Deus pregando o evangelho para aquelas pessoas e de mostrar para aquelas pessoas como é maravilhoso o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o Senhor Jesus está dizendo, essas questões seculares e terrenas, não se importe com elas, elas não são o mais importante. O mais importante é dar a Deus o que é de Deus, o que é devido a Deus, a sua vida. O apóstolo Paulo, ele captou isso muito bem. Paulo, enquanto fariseu, ele perseguiu a igreja. Por quê? Porque ele entendia que a igreja estava indo contra as autoridades judaicas da época. Então ele foi lá militando, lutando, batalhando, guerreando, prendendo pessoas da igreja. Quando Paulo se converte, ele muda. Ele não mais tem essa militância, digamos assim, usando anacronicamente o termo. Ele não mais está perseguindo judeus ou gentios. Paulo não se preocupa com isso. O objetivo de Paulo, quando ele se converte, é proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, edificar a igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo. Esse é o objetivo. Olha o que Paulo diz em Filipenses 1:21, diz aos filipenses, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele estava fazendo o quê? Pagando o imposto devido a Deus, dando a Deus o que é de Deus. Ele mesmo, ele estava dando ele mesmo a Deus. Seus pensamentos, sua vida, sua agenda, suas atitudes, seus recursos, era nisto que ele estava preocupado. E é nisto que nós devemos nos preocupar, nesse cenário em que vivemos. Olha Filipenses capítulo 3, verso 4, ainda Paulo falando, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia,
da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, naquela cultura, daquela época, em Israel, em Jerusalém, Paulo era o próximo Gamaliel. Paulo era um grande rabino e jovem ainda. Ele era puro de nascença, racialmente puro, judeu de judeu. Era da tribo de Benjamim. 2 tribos eram mais puras dentro das tribos de Israel depois do cativeiro, Judá e Benjamim. E ele era da de Benjamim. Com relação à obediência à lei, ele era extremamente obediente, ao ponto de perseguir quem fosse contra o judaísmo da época. Então, Paulo tinha um status social elevado dentro da sociedade judaica. E ele era um homem importante, reconhecido, muito provavelmente com posses naquele período. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O lucro social que ele tinha, o lucro de poder que ele tinha, o status, jogou fora. Porque ao crer em Jesus e pregar a mensagem de Jesus, ele seria mais um cristão. E os cristãos naquele período, eles eram rejeitados. Hoje, os cristãos que são rejeitados são aqueles que buscam pregar a palavra de Deus. Os cristãos que estão em alta hoje são aqueles pseudo-cristãos, que querem saber da prosperidade, querem saber da polêmica, que querem estar na mídia e no destaque. Infelizmente, estes grupos, chamados evangélicos, estão muito longe do que Jesus ensina aqui de dar a Deus o que é de Deus. Eles estão mais preocupados com os negócios aqui dessa terra. Essa não deve ser a nossa preocupação. Se é para pagar um imposto errado, injusto, pague. Pronto, resolva isso. Se dedique ao Senhor. Dê sua mente, seus recursos, sua vida, sua força para a glória de Deus. Paulo diz ainda: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Perdeu todas as coisas, perdeu amigos, autoridade, perdeu condição financeira, status social. Paulo agora era perseguido pelos judeus. E quando você lê um texto desse, você não vê um Paulo arrependido, reclamando e triste. Você vê um Paulo vibrando porque ele fez tudo isso por causa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando respondeu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele colocou em perspectiva o que é mais importante na vida. Mais importante na vida não é a luta entre judeus e romanos. Mais importante na vida não é essa questão político-social. Embora Jesus sabia que aquilo foi colocado para pegá-lo numa resposta e prendê-lo, e, consequentemente, matá-lo. Mas o Senhor Jesus transformou aquele debate político, social da época num momento de edificação. Ele colocou em perspectiva o que era mais importante. Ele transformou uma armadilha em algo que edificou muitas pessoas ali. Assim devemos ser nós, nos debates, nas discussões acaloradas muitas vezes, nas questões que envolvem a nossa sociedade. Falei aqui da questão política, mas existem outras questões. O nosso objetivo não é resolver essas questões desse sistema de pecado do mundo. Não vamos resolver. Nosso objetivo de vida é proclamar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é adorar a Deus, é fazer com que as pessoas percebam que há algo mais importante do que esse debate humano. E esse mais importante é o Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz pelos nossos pecados. Paulo também disse aos romanos, lá em Romanos 13, verso 6, o seguinte: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O crente, então, ele não é desses que briga pela redução dos impostos. É bom quando reduz o imposto, mas a nossa vida é limitada, o nosso tempo é curto, e se formos entrar nessas lutas e disputas, não haverá tempo para dar a Deus o que é de Deus, a nossa vida.
Nós não brigamos pelos... Aqui era um imposto injusto, era um imposto para Roma, era um imposto de dominação. O dominador veio e cobrou um imposto, e agora eu vou ter que pagar um imposto que, se ele não me dominasse, eu não precisava pagar. Mas a orientação de Jesus e do apóstolo aqui é: pague o imposto. Não entre na revolta, não entre na sedição, não vá batalhar pelos direitos de pagar menos imposto. Esquisito para a nossa realidade democrática, na verdade, porque estamos permeados com ideologias seculares desse mundo. A ideia de: eu quero os meus direitos, eu quero os meus direitos. Não é errado você até buscar os seus direitos dentro do contexto que você vive. O errado é você deixar de dar a Deus a sua vida para dedicar sua vida na busca dos seus direitos. E aí você vai passar a vida batalhando por isso, e o que é que você dedicou a Deus? Não dedicou seu tempo, não dedicou sua vida, sua inteligência e sua força. Ou seja, estas questões seculares de política, de economia, de finanças, de imposto, tudo que tem a ver com essas questões, tanto Jesus como Paulo, como outros líderes da igreja no Novo Testamento, não se envolveram. Isso é um ensino muito forte para nós, não nos envolvermos nisso. Tem a exceção: se Deus te chamou para ser um político, amém, não é pecado, você vai ser um político. Vai sofrer, se você for um crente fiel e honesto, vai sofrer. Vai ser perseguido, talvez até lhe matem, se você for um crente fiel e honesto, político, no nosso país. Talvez isso aconteça. É um ministério, e um ministério arriscado ser um político, crente mesmo, dentro do nosso país. Mas se Deus te chamou para esse ministério, amém, vá e seja fiel ao Senhor nisso. Mas a igreja de Jesus, nós os crentes, temos que dar a Deus o que é de Deus, a nossa vida, para honrar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e aprendamos com o ensino do Senhor Jesus Cristo a pagar o imposto mais caro que nós temos para pagar. Esse imposto nós pagamos a Deus, e esse imposto é a nossa própria vida. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor, te louvamos, porque o teu ensino para nós é tão claro, tão preciso, tão maravilhoso, como o Senhor Jesus Cristo respondeu aos seus opositores, e respondeu não de modo agressivo ou arrogante ou de modo belicoso, mas como o Senhor Jesus, ó Pai, respondeu de modo edificante, de modo maravilhoso, orientando os seus próprios inimigos a buscar a Ti, a tributar suas vidas ao Senhor. Pai amado, obrigado, porque o Senhor é nosso Deus, porque o Senhor nos ilumina, nos instrui, para podermos dedicar tudo o que nós somos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que em nossa trajetória de vida, em nossa peregrinação, não percamos o foco de nos dedicarmos a Ti, dedicarmos a nossa vida, nossa família, nossa inteligência, tudo o que nós somos, força, tudo o que nós somos, para honrar e glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.